Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena da vida de Jesus que aconteceu 40 dias depois do seu nascimento. É importante colocar isso porque a gente está fora um pouco daquilo que é a cronologia dos fatos. Jesus nasceu e 40 dias depois ele foi levado para Jerusalém para cumprir o sacrifício de purificação. Não é? E é neste contexto que Jesus, então, se encontra com Simeão. Pois bem, aqui nós iremos celebrar esse acontecimento no dia 2 de fevereiro, que é exatamente 40 dias depois do Natal. Não é? Mas a igreja já quer refletir a respeito deste episódio no Evangelho de hoje. O que é que nós podemos tirar para a nossa vida deste encontro de Jesus com Simeão? Não é? Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. E Simeão tomou o menino nos braços e disse a Deus, agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Esse é o famoso Nunc Dimittis, né? Agora deixai partir em paz o teu servo. Vejam, é interessante nós notarmos aqui um contraste entre a atitude de Simeão e a atitude de Herodes. Não é? Deixa eu primeiro localizar você na cronologia do tempo, porque esses acontecimentos aqui da infância de Jesus são narrados pelos dois evangelistas, São Mateus e São Lucas, e nem sempre a gente sabe como é que os fatos aconteceram. Veja só, é o seguinte. Vamos supor a data tradicional. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, depois que ele nasceu, né, naquela mesma noite, de 24 para 25 de dezembro, os anjos apareceram aos pastores, e os pastores então foram lá adorar Jesus ainda na gruta de Belém. 8 dias depois, houve a circuncisão de Jesus, é o dia 1º de janeiro. Não é? Isto tudo, né, nós sabemos com certeza, em termos de cronologia, acontece o seguinte, que parece que, neste período de tempo, José e Maria se transferiram de lá, da gruta de Belém, e arranjaram uma casa em Belém. A gente não sabe se eles compraram, se ficaram na casa de uma outra pessoa, etc. O fato é que eles começaram a se hospedar ou ter uma casa em Belém, propriamente dito. E como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque eles, no episódio dos Reis Magos, está lá atestado que eles foram visitados numa casa. Os Reis Magos já encontraram Jesus, Maria e José numa casa. Então, Jesus nasceu, foi circuncidado ao 8º dia. José e Maria, 40 dias depois, foram para Jerusalém para oferecer o sacrifício de purificação de Jesus. Ali se encontrou com Simeão e a profetisa Ana. E depois eles então voltaram para Belém. De Jerusalém, eles voltaram para Belém. É neste período que provavelmente então apareceram os Reis Magos. Os Reis Magos chegaram em Jerusalém, disseram para Herodes que tinha nascido o rei dos judeus, e Herodes então mandou que eles fossem para Belém procurar a criança. Os Reis Magos, quando chegaram lá em Belém, eles entraram na casa onde estava Maria, Jesus e José. O Evangelho de Mateus é bem claro, falando de uma casa. Eles já estavam numa casa. E aí, então, os Reis Magos não voltaram para falar com Herodes. Herodes mandou matar o menino e, claro, mandou matar
as crianças de 2 anos para baixo para ter uma margem de segurança. Então quer dizer que o episódio da morte dos inocentes, que nós celebramos ontem, não é? É um episódio que provavelmente aconteceu 1 ano depois do nascimento de Jesus. Não foi tudo em seguida assim, como a gente pensa. E aí, foi mais ou menos 1 ano depois do nascimento de Cristo que ele fugiu para o Egito e lá ficou, até que finalmente morreu Herodes e retornou para a Terra Santa. Conto essa história um pouco de cronologia para a gente ter as ideias mais ou menos, né, organizadas de como é que essas coisas aconteceram. Pois bem, aqui Jesus, levado por José e por Maria, vai a Jerusalém 40 dias depois do seu nascimento. Herodes ainda não tinha notícia de que Jesus tinha nascido. Os magos ainda não tinham aparecido. Ninguém sabia de nada. Ora, o que aconteceu é que, então, Simeão, que já esperava a vinda do Messias, recebeu uma moção do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. E então ele toma Jesus nos seus braços. Vejam, porque Simeão esperava, Simeão encontra. Porque ele tinha o coração aberto na esperança, é que ele encontra, né? Procurai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Se a gente não procura, a gente não encontra. 1 ano depois, quando os magos apareceram em Jerusalém, o que está dito no Evangelho de São Mateus é que quando Herodes ouviu falar que nasceu o rei dos judeus, ele, com toda Jerusalém, ficou agitado. Quer dizer que tinha muita gente em Jerusalém, juntamente com Herodes, que não esperava a vinda de Jesus. Então veja, lá em Jerusalém tinha este restinho de Israel que esperava a vinda do Messias. É Simeão, é Ana, são os justos, são as pessoas boas. Mas tinha também muita gente ímpia, iníqua e cruel, como Herodes, que não esperava absolutamente a vinda do Messias e que tem, diante da vinda de Jesus, a mesma reação que os demônios terão mais tarde. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perturbar antes do tempo? Veja, então aqui nós vemos claramente que nós temos que escolher qual é a nossa reação diante de Jesus. Nós iremos, como os anjos na noite de Natal, cantar glória a Deus, que alegria. Nós iremos, como São Simeão, cantar e dizer: agora sim, que beleza! Conforme tua palavra, podes deixar o teu servo ir em paz. Meus olhos viram a tua salvação. Nós vamos fazer isso? Ou nós vamos, ao contrário, reagir como os demônios e dizer: que queres conosco, Jesus de Nazaré? E como Herodes, mandar matar o menino. Essa é a nossa escolha. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que escolher. Por quê? Porque Jesus vem. Ele é o Deus, sim, esperado e desejado por nós, mas não quer dizer que ele não venha nos incomodar. Jesus vem e muitas vezes pede da gente coisa que a gente não quer entregar. E a gente termina, ao invés de cantar glória a Deus com os anjos e com Simeão, a gente termina querendo se livrar de Jesus, como Herodes e como os demônios. Então, é tempo de Natal. Nosso Senhor Jesus Cristo vem até você. E Ele vem até você e vem para tirar você do seu egoísmo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, mas deixe-se incomodar por essa luz e saia das trevas. Acolha Jesus. Abra seu coração como Simeão. Abra seu coração como os anjos tinham o coração aberto. E então nós poderemos receber aquele que é o nosso Salvador. Então tenha coragem. Não deixe passar esse tempo de Natal sem verdadeiramente mudar de vida e encontrar em Jesus aquele que nós esperávamos,
a luz para iluminar as nações, a glória do teu povo, Israel. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.